Bem-vindos à nossa casa. E o nosso tema de hoje será Jesus e o Evangelho. E acho que para começarmos a falar deste assunto, nada melhor que falarmos um pouquinho da evolução dos espíritos para compreender realmente quem é o nosso Cristo. Nós sabemos hoje, pelo conhecimento que os espíritos têm espalhado sobre a Terra, que todos os seres humanos são criados simples e ignorantes. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes e vão passando por diversos processos até alcançar a pureza de espírito. A gente já falou um pouquinho sobre esse assunto em outros vídeos e não vamos nos estender muito sobre isso, eu acho, né? Sim. Mas chega um ponto que o espírito atinge esse puro espírito. E a partir daí, ele já não tem mais a influência da matéria, ele já não sofre com as questões materiais. E então começa uma nova etapa de evolução. Dizem os espíritos que do simples, ignorante à perfeição, a etapa normal, que nós estamos nesse trajeto agora, né? Acredito eu que bem mais próximos do início do que do fim, né? Dada as dificuldades que ainda a gente sente, né? Mas depois dessa etapa de pureza, o progresso não para. E não faz sentido que algo na natureza estacione, né? Então, na natureza, tudo é progresso constante. E aí, dessa pureza em diante, há um outro nível muito excelso que os espíritos da codificação e também a obra de Chico Xavier chamou de Cristo. Então, um espírito que chega numa ordem elevatíssima, muito depois da pureza, a ponto de ser um ministro direto de Deus. Então a ordem que eles recebem é de Deus. E é delegado para este ser, que é um espírito que começou lá atrás, na simplicidade. Então é delegada a função de governar, gerenciar um orbe, um planeta, um sistema solar e assim vai. Então imaginem quantos Cristos, né, quantos governadores planetários existem neste universo sem fim. E nós temos na obra Caminho da Luz, de Emmanuel, uma psicografia do Chico Xavier, narrando uma história belíssima e real, que é a história do nosso planeta Terra. E lá nós vemos que o planeta, desde o seu início, foi entregue, vamos dizer assim, nas mãos de Jesus, o nosso Cristo, que nós conhecemos pelo nome de Jesus. Chamamos carinhosamente de Jesus, né? O Nazareno foi carpinteiro, mas é um espírito gigantesco, né? E Jesus trabalhou na Terra desde esse início, moldando as características físicas, moldando os seres que iriam aqui nascer e se desenvolver, aproveitar este planeta para o seu processo de evolução, até que começam os primeiros espíritos humanos, né, a Muito virem. depois, né? Foram bilhões de anos de evolução, né? E nós sabemos que Jesus, desde os primórdios dos homens na Terra, ofereceu a eles, em primeiro lugar, a promessa de que estaria sempre olhando por nós, sempre nos acompanhando, sempre velando pela nossa evolução. E também fez a promessa de que um dia reencarnaria, né? Estaria entre nós. Sim. Encarnaria aqui na Terra, né? Seria a primeira vez, porque nós sabemos também que Jesus teve o seu processo de evolução, esse espírito, e os orbes que ele já viveu, que ele teve essa passagem, já não existem mais, né? Sim. Já são muito antigos e nós sabemos que cada orbe, cada sistema tem um tempo de vida também. É mesmo, né? Parando para pensar nisso, nós percebemos que
qual que é a diferença de Jesus para nós? Na verdade, são só alguns bilhões de anos. Essa é a diferença. Ele é um irmão mais velho, mais experiente, que sabe o caminho. Então, como é bom você contar com um sábio, com um mestre que conhece a jornada e pode te mostrar as etapas, né? É claro que nós tivemos grandes mestres em todos os períodos evolutivos da Terra. Podemos citar alguns só a título de exemplo, como Hermes Trismegisto, como Buda, como Krishna, como Moisés. Grandes seres missionários que tinham a missão de trazer a verdade e nortear a evolução de determinados povos. Então eles vieram à Terra e cumpriram seu papel. Mas e não desmerecendo nenhum deles, o que nós sabemos é que Jesus, que nós vamos chamar de o Cristo, né? O Cristo, com esse artigo na frente, artigo definido, o Cristo, o governador da Terra, é um espírito incumbido da evolução terrena e, claro, de todos os seus habitantes. Então é um ser a que nós devemos muita consideração, muito respeito, muito amor. E talvez não foi compreendido ainda pela humanidade, porque nós temos esse hábito de transformar as verdades celestiais, como de todos esses iniciados, esses grandes mestres que nós citamos, em verdades humanas. Então, nesse caminho, as coisas se perdem. Quando eles trouxeram essência, pureza, beleza, divindade, né? Kardec faz o questionamento aos espíritos, está lá na questão 625, né, de O Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos respondem, Jesus, ou vede Jesus, né? Porque não desmerecendo, como falasse antes, os outros, mas a gente sabe hoje que esses outros espíritos grandiosos, muito acima da humanidade terrena, são missionários do Cristo. E ele oferece sempre o amparo para nós. Então ele envia, né, esses outros seus prepostos para nos lembrar da verdade. Mas Jesus fez a promessa a todos os espíritos da Terra de que um dia viria e estaria entre nós aqui, né, no nosso plano material. E é por isso que nós vemos em todas as culturas anteriores ao Cristo essa profetização, né? Profecia, Essa uma promessa esperança, mesmo e esse relato, Sim. né? É mesmo. De que haveria esse Messias, esse enviado, esse rei entre nós. Um rei profeta, né? Mas aí houve essa confusão, né? Hoje muitos não identificam Jesus como sendo o Messias, o Cristo, porque ele é um rei espiritual e não um rei terreno. Sim. Nossa, E essa questão 625 de Livro dos Espíritos, quando remete-se aos termos guia e modelo, eu acho que é aí que está a sutileza dela. E a resposta para mim, que a gente busca no original em francês, é vede Jesus. Então, os espíritos não deram simplesmente uma resposta, Jesus, como estão em algumas traduções, né, para o português. Eles estão dizendo, vede, olha, observa Jesus. Então estão dizendo assim, você quer um guia, você quer um modelo, observa com acuidade, com carinho, esse grande ser que é Jesus. Nós vamos perceber nos evangelhos que há a referência dele ser, por exemplo, no Evangelho de João, o unigênito do Pai, que é o único gerado. É claro que é um termo que designa um ser que chegou num nível de compreensão que tudo que ele faz é cumprir a vontade de Deus. Ele vive a lei divina eternamente. Não foi o único gerado, ele caminhou como nós estamos caminhando. Então ele seria a figura de unigênito tão somente porque ele é o nosso governador.
né, que tanto nos ama e cuida de bilhões e bilhões de espíritos, né? E a gente vê, então, há 2000 anos, mais ou menos, né? Ele nasce entre nós e Que cumpre acontecimento, né? a sua promessa. E o Evangelho já é uma palavra que existia na época e significa boa nova, a boa notícia. Jesus vem trazer uma boa notícia, ele vem trazer a boa notícia do que é a verdadeira vida, de como funciona o universo, de como nós podemos ser felizes e devemos ser felizes. Ele vem trazer essa boa notícia de revelar para nós tudo o que nos faria melhores, tudo o que nós devemos ser, né? Todas as respostas para as nossas dores, para as nossas dificuldades, para a nossa inferioridade. Jesus é o grande modelo, é o maior de todos. E o seu evangelho é exatamente esse caminho para todos nós. Os evangelistas escreveram porque Jesus nunca escreveu nada. Ele foi. Ele era, né? Então, os evangelistas narram, cada um a seu modo, os acontecimentos da época, como Jesus agiu e o que ele falou. E nós temos que compreender essa mensagem, trazendo ela para os nossos corações. E o Evangelho, ele tem profundidades. Né? Várias camadas de interpretação, né? E tem gente que acha que precisa ser um grande expert em exegese, em cultura judaica, hebraica, para compreender. Não, Jesus falou para os pescadores, né? Para os escravos, para os servos. Você consegue compreender. Mas se você quiser se aprofundar, tem nível, muitos né? segredos. Tem né? muito. E cada vez mais a gente vai extraindo isso para as nossas vidas. Isso que eu lembrei agora do livro Boa Nova, que eu acho uma das maiores obras-primas da humanidade, que é do Chico Xavier, o Espírito Humberto de Campos. Quando ele relata aquele episódio de Jesus com Nicodemo, só que dá mais detalhes. E aí tem um trecho que ele fala assim, que Nicodemos diz a Jesus que levou a vida interpretando a lei. E aí Jesus diz assim, não basta interpretar a lei, é necessário sentir a lei. Então eu vejo assim que se nós começarmos a buscar sentir mais, é claro que o nosso intelecto também se expandirá. E esse evangelho que está sob a imagem de símbolos, porque ele não é literal, como está escrito lá, tem alguns trechos literais. Ele é muito simbólico, porque há níveis de interpretação, então algumas pessoas conseguem chegar nessa profundidade, enquanto outras vão ter uma interpretação mais rasa. Mas se nós formos bons, lutarmos, e ser bom todo mundo sabe o que é, no fim das contas, né? Se nós fizermos o bem a toda oportunidade que nos aparece, nós também ampliaremos, nós subiremos alguns degraus e conseguiremos entender alguns mistérios que estão ali em forma de símbolos dentro do Evangelho. E eu lembrei, assim, para finalizar meu raciocínio, um trecho que o Emmanuel diz, remetendo-se à fala do Cristo, quando diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Emmanuel fala assim, a manjedoura era o caminho. Olha que linda, a manjedoura, né? Que é um cestinho onde os animais se alimentam. Ali foi o berço dele. Então, a manjedoura, o caminho. A exemplificação, a vida dele, né? A verdade. Como você falou, né? Ele foi, ele era a verdade, né? E o Calvário ali, a crucificação, né? Que seria o caminho, a verdade, a vida. Então, está dizendo que a crucificação ali, o Calvário, a via crucis é a verdadeira vida. Então ele está demonstrando esses sacrifícios necessários que nós precisamos fazer aqui, nesse corpo material, para encontrar a felicidade real, que é a do espírito e não do ser humano, do homem e da mulher. Né?
E como tu estavas falando antes, quem não conhece Jesus, de fato, os cristãos, né? Porque por mais que a gente realmente às vezes não consiga interpretar muito a fundo o Evangelho, mas em alguma situação da nossa vida, se pararmos e pensar o que Jesus faria, Nossa, verdade. de alguma forma Resolve, aquilo né? brota dentro de nós, porque nós temos já esse convívio com o Cristo desde as eras mais remotas da Terra. Então nós o conhecemos aqui intimamente. E se nós realmente quisermos, né, lembrando de novo o cego de Jericó, Senhor, que eu veja. Se nós realmente quisermos, nós vamos encontrar o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é essa carta viva, é a lei de Deus em pessoa, porque ele já é um espírito puro e que já vive em concordância com Deus, com todo o seu regimento, Sim. né? E aí ele simplesmente encarna e mostra. Então, se nós nos espelharmos nele em tudo, com certeza seremos felizes. Seremos a verdade e seremos o caminho para muitas outras pessoas também. É que o aceitemos de fato como guia e modelo. Né? Para isso nós temos que ver, observar, refletir, meditar muito sobre Jesus, né? O que ele faria. Eu lembrei, só finalizando também, de um amigo nosso, Caio, que disse esses dias: talvez nós sejamos para alguém o único evangelho que essa pessoa vai encontrar. Então, referindo-se a Francisco de Assis, né? Temos que pensar em como nós estamos sendo também para os outros, para os nossos irmãos. E se nós estamos realmente dando as mãos para Jesus, para o nosso Cristo. É isso aí. Então, por hoje é isso. As nossas reflexões ficam por aqui. E até o próximo. É isso aí. Gigantesco abraço. Fiquem com Deus.